Vamos falar sobre o capítulo 29, sobre a ceia do Senhor. Na última aula, já tem um tempinho, né? A gente falou sobre a introdução, que é o capítulo 27, sobre os sacramentos, e o capítulo 28, que fala sobre o batismo. E agora o capítulo 27 fala especificamente sobre a ceia. É um capítulo grande até, mas eu separei alguns trechos aqui que eu achei mais importante para a gente falar aqui. Mas depois você pode dar uma lida com calma. Mas é um capítulo muito interessante, muito esclarecedor para a gente. Então vamos lá, capítulo 29 da Ceia do Senhor. Primeiro trecho que é importante aqui, lá no primeiro parágrafo, diz assim: E o nosso Senhor Jesus Cristo, né, na noite em que foi traído, ele instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Santa Ceia, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, né? Vou continuar lendo aqui. A fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar os crentes e para servir como um vínculo e penhor da comunhão com ele e de uns com os outros, tá? Mas observando o que está aqui na tela, o nosso autor do nosso material base, ele traz alguns motivos ali, ou lista algumas coisas importantes sobre esse sacramento que nós acabamos de ler, instituído por Cristo, tá? Então, primeiro, o sacramento do corpo e sangue de Cristo, ele foi uma instituição, como eu já falei, de Cristo. Somente Cristo poderia ou teria a autoridade, a capacidade, né, sendo Deus, sendo aquele que cria e que dita a palavra dele, para mudar um sacramento que era a Páscoa no Antigo Testamento, para agora a Santa Ceia, né? Essa autoridade poderia vir somente de Cristo, para mudar essa refeição, e por isso que essa é a chamada de mesa do Senhor Jesus, cálice do Senhor Jesus, ceia do Senhor Jesus, né? Você pode ler isso em diversas referências que falam sobre a mesa, sobre a ceia, sobre o cálice, sobre o cálice que é de Jesus Cristo, né? Inclusive, vamos ler um texto aqui, um texto muito importante, que geralmente se lê quando participamos da Santa Ceia, que é lá de 1 Coríntios 11, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, isso o Paulo falando, né? Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, né? Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele continua, né? Esse trecho que nós lemos, nós vamos falar porque muitos parágrafos aqui da Confissão de Fé se baseiam, claro, na palavra dele, né? E principalmente nesse texto aqui que nós lemos, tá? Então, instituído por Cristo, somente ele teria autoridade para instituir um novo sacramento, substituir a Páscoa agora pela ceia. Como nós lemos, isso é para fazer até que ele volte, então é algo perpétuo, é algo que a igreja vai continuar fazendo, se Cristo demorar mais 10 anos, 20, 50, 200 anos, né? Mais 2.000 anos, a gente não sabe, mas é algo que a igreja vai continuar fazendo. Além disso, é algo que deve ser, não está aí, mas algo importante que tem que destacar, é que deve ser observado pela igreja. Então, originalmente, a ceia foi observada pela igreja. O nosso Senhor Jesus, ele instituiu ali com os apóstolos, né? Essa foi a refeição dada ali para Pedro, Tiago, João, algumas pessoas próximas ali, e a todos os discípulos, né? Como está lá em Mateus 26, versículo 20, Marcos 14, versículo 17, Lucas 22, versículo 14 e 15, tá? Então, é um sacramento do corpo de Cristo participa, né?
E como está aí, serve como um selo, né, daquilo que Cristo fez e dos benefícios que nós temos ao participar dessa refeição, né? Você que já foi salvo, agora você participa desse sacramento que é um selo daquilo que Cristo já fez na sua vida, né? Mais alguns motivos aqui, ou mais algumas verdades sobre a ceia que nós lemos. Ela também é para o nosso crescimento espiritual, né? Para o nosso amadurecimento. Não é, nós não tomamos a ceia para um crescimento corpóreo, né? Físico, né, necessariamente, mas é um crescimento espiritual. Tanto é que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre a ceia, que era um momento distinto de um momento de refeição, né? Então tinha festa lá, momento de da igreja comer, né, para alimentar o seu corpo, e depois a ceia, que é um momento espiritual, né? Por isso que deveria ser observado por todos ali, os irmãos, e quando alguns são negligenciados nisso, isso é algo errado, né? Porque mais do que alimentar o corpo, é alimentar o espírito, né? Além disso, a Confissão de Fé fala, nesse primeiro parágrafo, sobre o compromisso, né? E aí é uma interpretação pensando naquilo que Cristo fez por nós, ele nos salvou, e agora eu, lembrando daquilo que ele fez, eu tomo a ceia, como se fosse um compromisso, uma declaração da nossa lealdade, da nossa exclusividade para com Cristo. E além disso, é muito importante porque essa ceia também ela tem a ver com a comunhão. Como eu falei lá no começo, Cristo ele ministrou a ceia para os apóstolos, para outras pessoas que estavam ali naquele momento. Então, a Santa Ceia tem a ver com a nossa comunhão com Deus, mas também com a nossa comunhão uns com os outros. Nós falaremos mais à frente sobre a proibição da que a Constituição de Fé fala sobre não tomarmos ceia sozinhos, né, de maneira privada, tá? Porque a Santa Ceia, ela implica em comunhão com Cristo e em comunhão também com os nossos irmãos. E, claro, em comunhão com o Espírito Santo, né? 1 Coríntios 12, 13 fala sobre essa comunhão, né? A todos nós foi dado beber de um só Espírito, quando fala sobre esse assunto também, tá? Então, é comunhão com Cristo, com o seu Espírito e com os nossos irmãos. Claro, quando Cristo estava na Terra, os discípulos tinham comunhão com ele. Agora que ele foi assunto ao céu, ele deixou o seu Espírito para que a gente continue tomando a ceia e continue tendo comunhão com Cristo, mas agora com o seu Espírito, né? Com o Espírito de Cristo, né? Com o Espírito Santo. O segundo parágrafo fala, então, que nesse sacramento, né, esse é só um trecho, não se oferece Cristo, isso é muito importante. Na ceia, não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício. A Santa Ceia, então, não é um sacrifício naquele momento, mas é apenas lembrar, né, a palavra que a Confissão de Fé usa, né? Uma comemoração daquele sacrifício que já foi feito uma única vez lá pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos, se você quiser abrir aí, Hebreus 9, 25 e 26 diz assim, Hebreus 9, 25 e 26. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Agora, mais importante para nós, de 25. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, a ideia de oferecer Cristo em toda Eucaristia, né, que no caso dos católicos, é como se Cristo estivesse sendo sacrificado mais uma vez. Hebreus fala que como se estivesse aqui fazendo Cristo sofrer de novo, né? De novo, de novo, de novo. E não. O sacrifício dele é definitivo, é único.
já foi realizado de uma vez por todas, não há necessidade de repetir o sacrifício. Isso, isso é muito importante, né? Porque como é que é lá na Igreja Católica, né? A missa é como se fosse, por causa da transubstanciação, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente, mas lá na missa é como se estivessem oferecendo novamente o corpo e o sangue de Cristo, como se estivesse acontecendo de novo naquele momento, todo domingo, né? Ou um outro dia de missa, estivesse acontecendo o sacrifício de Cristo, né? Por quê? Porque eles creem na presença é, física de Cristo ali, né? O pão é o corpo mesmo, e não é a ponta, não representa, né? E para eles o vinho, o suco de uva é de fato o sangue de Cristo. Tá? Então, eles estão toda vez lá oferecendo Cristo em sacrifício, né? Por isso que certa vez um professor falou, eu até fiquei de confirmar, né? Mas ele falou sobre uma resolução da IPB que proibiu os membros de participarem, né? De casamentos, né, na Igreja Católica, por causa de que o crente estaria compactuando com o sacrifício de Cristo lá, porque para o católico o casamento é um sacramento também, né? Então também há ali a Eucaristia, também há ali o sacrifício de Cristo, né? E o crente presbiteriano, ao participar disso, estaria compactuando com aquele sacrifício, que é claramente uma heresia, né? Não sei se essa resolução ainda está em vigor, mas pelo menos é a recomendação dele, né? Que crentes não participassem da missa ali, do momento de casamento, que é o sacramento para os católicos, tá? Não é algo, para a consciência cristã, não é algo bom, né? Então, lá na missa acontece, e é isso que a Confissão de Fé está combatendo aqui, né? Pós ali, Reforma Protestante, ainda tem a força muito grande da Igreja Católica, até os dias atuais, né? Estão ali combatendo o sacrifício de Cristo. Ah, não, Hebreus é muito claro, nós lemos aqui o texto, depois você pode ler novamente. Muito claro em falar que Cristo morreu uma vez por todas. Não há necessidade de repetir o sacrifício, de fazer Cristo sofrer novamente. E, irmãos, ele perguntou aqui, e como eu disse, né, eu não cheguei a ler essa resolução da IPB, né? Mas depois eu vou procurar, eu ia até ver hoje à tarde, eu acabei me esquecendo, mas eu vou procurar para ver se fala também sobre o batismo, né? Mas pelo menos essa, não sei se ele se referia a uma resolução antiga ou que ainda estava em vigor, mas também era uma recomendação desse professor, né? Lá do seminário. Então, qual que é o ponto aqui? Além disso, Hebreus 9:22 também falava sobre o derramamento de sangue, né? E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então nem faria sentido ter esse sacrifício de Cristo, porque não é sangue mesmo, né? Na verdade, é o suco, é o vinho, né? Claro que para eles creem que aquilo se transforma, por isso que é a doutrina da transubstanciação, aquilo se transforma no sangue, corpo de Cristo, tá? E para nós não cremos nessa doutrina, que já vou falar um pouquinho mais à frente, mas nós cremos que a obra de Cristo, como nós lemos aqui, já foi consumada na cruz. É porque você sacrificar novamente Cristo é como se a obra dele tivesse sido insuficiente, como se eu precisasse complementar. Entendem isso? Isso é muito sério, porque como se aquilo lá não valia. Agora eu preciso todo domingo renovar o sacrifício de Cristo, fazê-lo, como o autor dos Hebreus fala, né? Fazê-lo sofrer novamente, missa após missa. Mas isso é muito esquisito, né? No mínimo estranho isso, pensar que o sacrifício de Cristo foi que eu preciso acrescentar ou melhorar uma obra que já está consumada, uma obra que já está terminada, né? E nós vemos claramente aqui, né? Que Cristo se ofereceu a si mesmo uma única vez, né? Então, é isso. Nós fazemos apenas a palavra que a Constituição usa, né? Comemoração, um louvor, uma gratidão àquilo que Cristo já fez, e não uma propiciação naquele momento. Ele está todo domingo sendo sacrificado, todo o sacramento, casamento, enfim, né? Isso é algo que já
já aconteceu de maneira definitiva. Acho que isso é bem tranquilo a gente compreender, né? Então, isso é um pouco do que fala ali no parágrafo 2, né? Que o sacramento não é feito por. E também ele acrescenta que fala que também não é feito nem por vivos, nem também nem por mortos, né? Então, também para contrariar essa ideia católica de intercessão por mortos, né? Eu vi que alguém fez algum. Deixa eu dar uma olhada. É isso. Então, eu acho que é crucificado que você tinha que dizer, né? Está classificado, eu acho que é crucificado, né? Na Igreja Católica, mas é isso mesmo, né? Então, vamos continuar aqui, né? Lá no parágrafo 3 e 4 ele fala aqui sobre a instituição, o passo a passo, o que deve conter nesse sacramento, né? E também a ideia da Santa Ceia privada, como isso é contrário ao que Cristo estabeleceu lá originalmente. A gente não está inventando novidades, né? E eu vou até contar algo que eu vi recentemente que foi bem esquisito, né? Eu achei, né? Então, esse trecho diz assim: Cristo constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra. A missa ou recepção do sacramento por uma só pessoa são contrárias à instituição, né? Está falando ali sobre a Santa Ceia tomada de maneira privada, né? Então, ele fala aqui sobre algumas etapas lá no parágrafo 3, né? Deus escolheu algumas pessoas para celebrar isso. Então, Cristo, ele escolheu os discípulos, nós conhecemos a história, né? Esses discípulos ensinaram a outros discípulos. Paulo, ele diz, nesse texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios 11, 23, que ele recebeu diretamente do Senhor. Para você ver, né? Paulo é um dos homens que mais escreve, que mais foram usados por Deus para deixar textos, né? A Bíblia para nós. E ele diz que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus as instruções para a ceia, né? Ele poderia ter recebido as instruções diretamente dos outros, né? De outros apóstolos, né? Como foi ao longo da vida até chegar em nós, né? Mas no tempo que ele esteve com Jesus, ele recebeu diretamente de Jesus as instruções para a ceia, porque de fato isso é algo muito sério. E também para combater aqueles que questionavam o seu apostolado, né? Para confirmar de fato ele é apóstolo, alguém nascido fora de tempo, né? Alguém escolhido depois, mas é alguém que esteve com Cristo e recebeu as orientações, inclusive da ceia, diretamente de Cristo, tá? Então, há algumas etapas ali que precisam ser feitas, como explicar, explicar aquele sacramento, orar abençoando aquele sacramento, sobre aquele pão, aquele vinho. A ideia de separar do uso comum é porque o pão e o vinho são alimentos comuns, né? Nós não vamos torná-los, como já veremos também daqui a pouco, né? Objetos de idolatria, né? Como a Igreja Católica faz. Mas naquele momento da ceia, há uma oração ali, alguns chamam de consagração dos elementos, para dizer, ó, esse alimento aqui é um elemento comum, agora nesse momento aqui, espiritualmente, ele representa o corpo e o sangue de Cristo, né? E então depois é distribuído aos presentes na congregação. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa importante nessa parte. Esses ensinos estão lá em Mateus 26 em diante, Marcos 14, Lucas 22, 1 Coríntios 11, são os textos que falam sobre a ceia, né? Você vai encontrar tanto nos evangelhos quanto aqui em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo falando sobre isso, tá? Então, Jesus, servindo como primeiro-ministro da nova aliança, declarou sua palavra de instituição, ele direcionou aos discípulos, dizendo a eles o que fazer e quando explicou o significado dos elementos e das ações. Então, se declarar, né? Cristo lá no começo ele explicou,
falou, ó, isso é o pão que é o meu corpo, e isso é o vinho, que é o meu sangue, explicou todo aquele sacramento, o propósito daquele sacramento, até quando eles iriam fazer aquele sacramento, tá? Então, isso é algo que nós ainda precisamos fazer, né? No caso, os pastores, né? Início da palavra. Então, os discípulos passaram uns para os outros. Ele orou, como nós vemos lá no texto de 1 Coríntios também. Jesus orou e depois entregou, pediu a Deus que pegasse o pão comum e o vinho comum e os abençoasse pelo seu Espírito. Tá? Isso aqui acho que ficou bem tranquilo, né? As etapas que você pode ler depois nos evangelhos de 1 Coríntios. O que a Constituição ainda fala? Lá no parágrafo 4, né? Vou ler aqui. Diz assim: a recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Então, a Confissão de Fé fala que, em hipótese alguma, né, na verdade, não é hipótese alguma, né? Já estou exagerando, mas ela fala que a ceia não deve ser recebida de forma privada, né? Esses dias eu vi alguém postando que estava tomando a ceia em casa, sozinho, assistindo a live da igreja. Então, essas coisas não deveriam, pelo menos, acontecer, né? Mas para não passar o barulho do carro de som aqui, tá? Então, primeiro, né? O motivo é que o pão e o vinho eles estão combatendo a ideia de levar para pessoas nos seus lares, pessoas que faltaram o culto. Porque, como nós já falamos, o objetivo da Santa Ceia não é a comunhão com Cristo, é a comunhão com o próximo. Como é que eu vou tomar a ceia sozinho em casa? Já vamos falar de uma alternativa que alguns pastores fazem, né? Uma interpretação a isso. Mas se é para minha comunhão com Cristo, com o Espírito e com a igreja, não faz sentido que eu tome sozinho em casa. Eu não posso falar, hoje eu não vou no culto, mas eu vou cortar um pedacinho de pão aqui em casa, vou pegar um suco e vou assistir a live da minha igreja, caso tenha live, né? E vou tomar junto com o pastor. Não, né? Essa é uma ideia que deve ser algo comunitário, não individualista, né? É claro que uma alternativa que alguns pastores adotam, em alguns casos, quando a pessoa não tem condições nenhuma de ir para a igreja, né? Tem muitas pessoas que não têm mais condição de fisicamente se deslocar ao templo, né? Ir com uma parte da igreja à casa dessa pessoa e é uma parte, não deveria ser. E eu sei que não, o CP3 não faz isso, né? Só o pastor e o membro, não. É uma parte da igreja, então leva presbíteros, leva alguns irmãos, faz uma espécie de culto ali, né? E então tomam a ceia coletivamente, tá? Essa é por isso que o pastor faz isso, você já deve ter visto algum outro pastor quando vai na casa de alguém com mais de uma pessoa, né? O ideal é que fosse na igreja, mas tem essas exceções aí que podem acontecer, tá? O que a Constituição de Fé fala é que não deve tomar sozinho, em casa, deveria ser algo coletivo. E por que que também eles falam sobre isso? Para combater também uma ideia católica, apostólica romana, de que vendiam-se, o autor do nosso livro fala, essas bênçãos de Deus, né? Como se o sacerdote fosse na casa da pessoa e cobrasse para abençoar a pessoa com a Santa Ceia de maneira privada, sabe? Até para evitar esse tipo de corrupção naquela época, século XVII, o autor fala que não deveria acontecer isso, tá? Então, não deve ser individualista, mas é algo coletivo, né? E também esse parágrafo fala sobre é proibido negar o cálice ao povo ou adorar elementos. Então, a ideia católica de que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Cristo é uma ideia que pode gerar até adoração e que gera adoração, né? Você não pode deixar nenhuma gotinha lá de vinho no cálice. Você não pode nem tocar, porque é tão santo que é negado ao povo, né? Você recebe na boca. Você não pode
enfim, tem toda uma adoração, uma coisa muito mística, uma coisa que a Constituição de Fé fala que não deveria acontecer, né? Deturpar, adorar elementos e tornar esses elementos algo místico, né? É isso. E porque ele chama isso de religião falsa, né? A do que é acrescentar cerimônias humanas à ceia do Senhor. Aquilo que nós vemos as pessoas dessas igrejas é acrescentar cerimônias. Você deve ficar ajoelhado, deve elevá-lo. Essas coisas são todos acréscimos que a confissão de fé tenta limpar, lembrando, contexto pós-reforma protestante, né? Tirar essas cerimônias que mais atrapalhavam, que mais conduziam a heresias, a idolatrias, do que a adoração divina. Então, esquece. Todos esses apêndices, né? Esses acréscimos que estão sendo colocados à prática simples pura que Jesus instituiu lá no momento da ceia, tá? Então, ele fala lá no parágrafo 5º que, em consonância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho como eram antes, né? Falando sobre os elementos, aqui vai ser mais rápido, né? Mas ele fala sobre os elementos aqui da ceia, que é o pão e o vinho, e de como o símbolo recebe o nome da realidade que representa. Então, Cristo ele fala sobre isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? Às vezes se referindo ao pão e ao vinho, né? Essa ideia de que o pão, na verdade, ele é pão, ele não deixa de ser pão, e o vinho não deixa de ser vinho. Mas, ao falar sobre o corpo, sobre o sangue, o símbolo recebe o nome da realidade que representa. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu expliquei sobre isso lá na aula sobre batismo. Às vezes, quando fala que o batismo salva, né? Não, não é que o sacramento, o ritual do batismo salva, mas aquilo que o batismo representa é aquilo que salva, né? Jesus nos salvou, agora o símbolo da minha entrada no povo de Deus é o batismo, e por isso eu posso, o autor bíblico diz, o batismo salva, né? Então é a ideia do símbolo que recebe o nome da coisa que, da realidade que representa, tá? Então Cristo fala do pão, isso é meu corpo. Não, aquilo era pão, tá? Aquilo não se transformou em corpo dele, não. Aquilo era pão. Cristo não estava comendo o seu próprio corpo, né? Não, aquilo era um pão que simbolizava e era como ele queria ensinar para o seu povo, tá? Então, esse é o problema que o parágrafo 6 quer combater. Eu vou ler aqui. A doutrina é geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância. O que é substância? É a essência, né? Do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido causa de muitas superstições e até crassa idolatria. É o que eu falei, né? De você querer adorar os elementos porque você acredita que aquele pão ele se transformou no corpo de Cristo, né? Então, se ele é o corpo de Cristo, eu vou ter todo o zelo e o cuidado. Nós não estamos falando que temos que desprezar, temos que agir com, né, de qualquer jeito com os elementos. Não, a gente tem que ter zelo, né? Mas não é o corpo, ele representa, né, uma realidade espiritual ali. Então, o que ele fala aqui? Que ter essa atitude destrói a natureza do sacramento. Não foi para isso que o sacramento foi instituído, tá? As escrituras elas falam claramente que Cristo ele subiu aos céus em carne e osso, né? Os discípulos viram ele em carne e osso. E se Cristo subiu aos céus em carne e osso, como é que eu posso me alimentar da carne dele fisicamente aqui, né? Isso não faz sentido, né? É espiritualmente. Cristo está espiritualmente presente aqui, não corporealmente, carnalmente, que as palavras que a Confissão de Fé usa, tá? O nosso autor também fala sobre o senso comum. Quando nós vemos falando isto é o meu corpo, é claramente uma metáfora, né? Não é algo literal, como eu disse. Cristo não estava comendo parte da carne dele, né? Claramente
É uma metáfora para falar isso aqui representa meu corpo, isso aqui representa meu sangue, né? Isso não é para qualquer pessoa que leia o texto, até se a pessoa não for crente, né? Ao interpretar de maneira com senso comum o texto ali, lendo o texto, ele vai entender que aquilo é uma metáfora, que aquilo não é literal, tá? Isso é muito tranquilo de entender. Claro, o final do que eu li, a história, né? Que é a causa de superstições e idolatria grosseira, que é essa ideia da transubstanciação, que é achar que o pão ele é de fato o corpo e o vinho é de fato o sangue de Cristo, né? Isso que gera essa idolatria católica a esses elementos, né? Vamos para continuar aqui. Teve mais algum comentário aqui? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, um testemunho positivo da irmã Santineta. Então, qual que é o parágrafo 27? Como eu disse, só separei alguns trechos dessa vez, porque tá ficando muita coisa, né? Agora que está indo para o final, a gente vai tentando melhorar algumas coisas, né? Estão sendo cobaias aí. Mas vamos lá. Eu peguei só alguns trechos para ajudar a gente a entender agora. Diz assim, lá no 27, 29, versículo 7. Alimentam-se nele, não carnal ou corporalmente real, mas é verdadeiro espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, né? Que é a ideia da transubstanciação. Nós não cremos, nós cremos no quê? E a confissão de fé, ela adota uma visão, deixa eu voltar aqui primeiro, uma visão calvinista, com base na opinião de Calvino sobre isso. Por quê? Os luteranos, metodistas, alguns tinham uma visão até parecida com o católico. E aí vem Calvino e fala, não, que pode haver extremos, né? Como eu falei, o extremo católico, que é da transubstanciação, é um extremo, falar que o pão e o vinho se tornam, de fato, o corpo de Cristo. Mas tem o extremo de menosprezar os elementos, que é tratá-los apenas como um memorial, apenas uma lembrança qualquer, os elementos não significam nada, não. Qual que é a opinião de Calvino, que é a opinião que a confissão de fé adota e a opinião que a nossa igreja adota? Não é o extremo do corpo e nem o extremo de menosprezar, de falar que é apenas um lembrete. Sabe o lembrete que você põe no celular? Só para lembrar de alguma coisa? Também não é assim, tá? Não vamos cair nesses extremos. O João Calvino, ele pensou em ser o meio termo aí, né? Podemos dizer assim. Tentou juntar essas ideias à luz das escrituras para pensar exatamente o que simboliza para nós. Então, ele fala sobre a presença espiritual de Cristo na ceia. Aí você pode pensar, olhando pela primeira vez essa expressão, presente espiritual, quer dizer que não tem valor, então? Quer dizer que é. Não. Realidades espirituais ainda são realidades, né? Nós cremos nas realidades espirituais. Não, não é porque não é físico o corpo que não vale, né? As realidades espirituais importam. Então, Cristo, durante a Santa Ceia, está presente espiritualmente. Nós cremos, como eu comentei de um texto, que o Espírito de Cristo está presente naquele momento. Tá? Realidade espiritual, não é corpo, não é simplesmente um lembrete, tá? Então, exteriormente, nós recebemos os elementos, o pão e o vinho. Nós oramos, nós consagramos a Deus aqueles elementos, né? Mas eles continuam sendo pão e vinho. Mas intimamente ou interiormente, pela fé, nós recebemos o Cristo crucificado pelo Espírito Santo. Então, essa é a ideia da realidade espiritual. Isso está realmente. No próximo domingo vai ter Santa Ceia, na maioria das igrejas, né? Geralmente, primeiro domingo. Naquele momento, isso estará realmente, espiritualmente presente naquele momento. Não é fisicamente, também não é qualquer momento, mas no momento que você
entende as palavras que o pastor vai explicar, que você ora, apresenta a sua vida, que você lembra daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, da salvação graciosa que você recebeu, Cristo está real e espiritualmente presente com você, tá? Naquele momento. E aí, o parágrafo 8 ele fala, eu vou ler primeiro aqui, né? Fala assim: ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, não recebem a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para sua própria condenação. Portanto, eles são como indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa. Não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos, enquanto permanecerem nesse estado, tá? Então, esse parágrafo, ele fala, o anterior fala sobre participar dignamente, e agora ele fala sobre participar indignamente, que é o texto que nós lemos, que quem participa desse sacramento indignamente está, na verdade, se alimentando de condenação para si mesmo. Então, a confissão de fé, que nosso autor do nosso material base fala, está preocupada, de fato, com os ímpios, né? Não faça isso consigo mesmo. Se você ainda não entregou a vida para Cristo, como é que você pode participar de um memorial, de um sacramento que representa ou que vai te alimentar, te unindo a Cristo, te unindo com o próximo? Se você não está unido a Cristo, se você não foi salvo, se você não está, se você não faz parte do povo de Cristo, por que participar desse sacramento? Não faz nenhum sentido, né? Por isso que a ideia é participe dignamente, se você agora, não por causa do seu mérito, mas por causa dos méritos de Cristo, porque você faz parte agora, você está unido a Cristo, porque agora a justiça que ele conquistou lá na cruz agora foi imputada, colocada sobre você, porque agora você pertence ao povo de Cristo, agora você pode desfrutar da mesa de Cristo, tá? Você foi convidado para esse banquete. Você agora pode estar comungando com Cristo e com o povo dele, tá? Então essa é a ideia. É só uma orientação. Você que ainda não faz isso, não tem por que você querer participar deste sacramento, tá? Esse sacramento é para o povo de Deus. Então, por isso que examine esse homem a si mesmo, veja, né? Você agora foi salvo por Cristo, confia em Cristo, agora você pode participar. Se não, você está bebendo condenação sobre si, você está fazendo algo que não faz nenhum sentido, né? Você está querendo receber os benefícios da mesa de Deus. Quais são os benefícios? É a nutrição espiritual, né? Não sendo participante dessa graça, isso aí não faz sentido. É querer os benefícios sem ter compromisso, né? Claro, né? Não vai obter, essa é a construção de fé fala, não vai obter os benefícios da mesa porque não faz parte daquela mesa, tá? Isso é bastante tranquilo. Pode parecer para nós que isso é muito distante da nossa realidade, né? As pessoas não entram na nossa igreja desesperadas por tomar a ceia. Pode acontecer, mas eu mesmo nunca vi pessoas assim brigarem e querer. Mas naquele contexto, né? Pós-reforma, para te lembrar ou para te contar, por exemplo, na época de João Calvino, lá na cidade uma cidade da cidade que ele foi pastor, a cidade inteira tomava a Santa Ceia. Você acha que todo mundo ali era cristão? Era uma outra realidade, né? Então, para aquele povo pós-reforma protestante, faz sentido pensar, olha, se você não é crente, não faça isso com você. Leia 1 Coríntios e veja que você está bebendo condenação para você, tá? Então, pense também no contexto em que essas palavras foram escritas, para advertir aqueles que, de repente, pertenciam a um estado teocrático, né? Onde todo mundo deveria participar da ceia, onde toda a cidade, e aí a pessoa fala, já que todo mundo está tomando, também vou tomar a ceia. Não, calma lá, tá? Então, pense nesse contexto, embora possa parecer um pouco distante para nossa realidade
de hoje, tá? Inclusive, essa ideia de Calvino que foi motivo de briga, né? Porque ele queria inicialmente dar a ceia, ministrar a ceia todo domingo, mas aí como é que você faz a ceia todo domingo se é caro demais, né? Para dar pão e vinho para uma cidade inteira. Então, depois teve uma grande briga até que chegaram a um consenso lá para ministrar a ceia para todo mundo. É claro, Calvino não conseguiu ganhar, porque envolvia interesses políticos e também dinheiro, né? Para alimentar todo esse povo. Bom, já estamos aqui chegando no nosso final. Vamos ler aqui duas questões só, para você ler e pensar aí sobre o que a gente falou hoje. Por favor, leia e mande aí a resposta, por favor. Pode ser também com os emojis aqui, o coração, o joinha, o outro ali. A doutrina ela é rejeitada pela função de fé, com base na relação entre símbolo e realidade. Que significa o que nós estamos vendo. Qual é a alternativa sintetiza corretamente a linguagem sacramental e o erro romano? Falando, ó, o que aí é a linguagem sacramental e qual que é o erro romano? São duas coisas, né? Vai estar na mesma alternativa, mas primeiro fala dessa linguagem sacramental e depois fala do erro romano. E aí, tranquilo? Difícil? Bom, a alternativa aqui, se você quiser abrir o áudio para perguntar alguma coisa, mas a alternativa é a B, né? O símbolo recebe o nome da realidade que representa, conservando sua natureza de pão e vinho. Então, o pão e o vinho continuam sendo pão e vinho, mas eles representam o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação destrói a natureza do sacramento. Esse que é o erro romano, né? A transubstanciação. Porque ela destrói a natureza do sacramento, não foi para isso que ela foi instituída. Contrariando as escrituras, a razão. Lembra que eu falei? Até se a pessoa ímpia ler o texto, ela vai perceber que é uma metáfora que não é literalmente o corpo de Cristo. Né? E também a história mesmo, né? Pensando na história, como é que isso foi entendido ao longo da história, né? Mais uma aqui, fica mais tranquilo. Quando o indivíduo ímpio e ignorante pratica visivelmente na ceia do Senhor, qual é a dupla consequência descrita pela teologia de Westminster?
Tranquilo, né? Quando, quando o ímpio, ignorante, ou ignorante, que são as palavras que a Constituição já usa, né, para falar daqueles que não são servos do Senhor, eles tomam a C, quais são as consequências, né? E a letra B mesmo, né? Letra B ou joinha, né? Ele não recebe a realidade espiritual, não é nutrido, né? Porque não faz parte do povo de Deus. E ao consumir os elementos indignamente, torna-se réu do corpo e do sangue, comendo e bebendo sua própria condenação, que é a linguagem lá de 1 Coríntios 11, né? Está participando de algo que não é a sua realidade, tá? Né? Participando do sacramento da morte de Cristo sem crer e sem depositar a sua esperança em Cristo. Então, é isso. Vamos, eu vou, né? Acho que a Sandra que falou que vai assistir depois, ela deve marcar depois a presença daqueles que estiverem. Como eu disse, é muita coisa, né, esse parágrafo, mas depois leia lá novamente os slides. 1 Coríntios 11 é muito importante, né? Eu li no começo, mas de repente você não tenha prestar atenção nos detalhes, né, para entender em que se baseia aqui essas, essas informações da Confissão de Fé de Westminster, tá? E depois eu vou mandar também esse material, como eu já disse. Alguém quer fazer um último comentário? Tranquilo? Alguma pergunta? Já querendo dormir, né? Ou jantar? Amém. Então, vamos lá. Deus abençoe. E domingo tem Santa Ceia, né? Deus quiser, vamos participar desse momento. Lembrando que Cristo estará conosco, ceando conosco, real e espiritualmente, né? Deus abençoe.